Bom, eu resolvi gravar hoje porque, assim, a minha vida toda, desde a adolescência, eu tinha vontade de contar, sabe? De contar a história, de contar tudo que aconteceu. Só que sempre que eu começava, acho que me fazia mal. Acho que me fazia mal quando eu escrevia, eu tentei escrever um livro contando sobre essas coisas. Eu tentei gravar o vídeo várias vezes, só que sempre depois eu acabava apagando. Então, se você estiver assistindo, é porque deu certo, né? É a minha última tentativa. E é assim, eu pretendo falar, desabafar mesmo, abrir o coração e contar tudo o que aconteceu. E porque eu acho que eu preciso desabafar. E às vezes, assim, ao longo da minha vida eu tentei conversar com um ex-namorado meu, com amigas minhas, eu tentei conversar, contar, só que quando é assim, com as pessoas que estão à minha volta, que conhecem a minha família, entendeu? Acho que eu não consigo contar tudo, porque sempre fica um bloqueio. Também, meus pais também sabem de um pouco da história, mas também não sabem tudo, porque também tenho vergonha também de contar para eles. É uma coisa assim que, sabe, fica dentro da gente e a gente não consegue expressar e contar tudo. Eles sabem o que aconteceu hoje em dia, né? Mas eles nunca vão saber assim detalhadamente como eu quero contar para poder desabafar, porque eu acho que eu preciso fazer isso. E quando eu fizer isso, todo mundo pode estar conhecendo, sabendo o que aconteceu. Eu vou estar fazendo um desabafo pro mundo. E talvez isso tire um pouco desse peso das minhas costas e eu consiga apagar de vez da minha cabeça tudo o que aconteceu. Então eu pretendo fazer esse vídeo, contar tudo e depois tentar apagar essa história da minha cabeça para nunca mais lembrar. Eu sei que é difícil, né? É impossível, até porque alguns de vocês podem fazer perguntas, né? E às vezes eu tenho que responder e tenho que acabar lembrando de novo do que aconteceu, mas tem uma coisa também que não tem como a gente apagar porque a gente não tem amnésia, né? Mas vamos dizer assim, aconteceu há mais de 10 anos atrás, então acho que boa parte já se apagou da minha cabeça. Eu ainda lembro de muita coisa, só que uma boa parte já se apagou. Por que que eu não tô toda arrumada? Pensei, né, pô, a gente ia fazer um vídeo pro YouTube, a gente tem que se arrumar, tem que ficar bonita, tem que passar maquiagem. E eu ia até fazer isso. Até as outras vezes que eu gravei eu tinha feito, mas hoje eu pensei bem e eu quero fazer isso do jeito que eu tô, do jeito que eu sou, do jeito que eu tô, porque eu não tô arrumada, porque eu tô em casa, eu tô com a minha filha, tô grávida de 7 meses já, quase 7 meses. Então eu tô daquele jeito, do jeito que eu acordei, do jeito que eu acho que deveria ser esse desabafo, porque eu acho que tem que ser assim, como se eu estivesse conversando com alguém, não como se eu estivesse fazendo um vídeo simplesmente. Por que que o meu intuito de fazer esse vídeo não é só para mim desabafar, é para as pessoas verem que eu preciso falar isso, porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com muita gente. Não pode não, com certeza. Com certeza está acontecendo com muita gente, muita criança não é ajudada pelo fato de, às vezes, até dos pais não reparar na criança, até às vezes de estar acontecendo, mas de ninguém ver. Às vezes as pessoas não veem o pedido de socorro, às vezes as pessoas negam o pedido de socorro, como aconteceu comigo, e eu acho que isso talvez seja pior. Eu acho que às vezes eu penso que o maior trauma não foi nem eu ter passado por isso, foi o desfecho que teve que parar tudo isso de acontecer sozinho, depois com o tempo, porque não porque ninguém percebeu o que estava acontecendo comigo, sendo que aconteceu tantos anos, todos os dias, e não foi negligência dos meus pais, mas foi, sabe, não falta de interesse também, eu não sei nem explicar como foi, mas foi uma falta de atenção, entendeu? E a história
se passou com um familiar meu muito próximo, sangue do meu sangue, muito próximo mesmo. E até algumas amigas minhas de infância, se um dia chegar a ver o vídeo, elas vão saber quem é, né? Porque até algumas já sabem da história, de um pedacinho da história. Começou quando eu tinha uns 5 anos. Tinha uns 5 anos. Antes a gente morava num sítio. Eu nasci no interior de São Paulo. A família da minha mãe é do Ceará e a família do meu pai é da capital. E já morei no Ceará, já morei na capital, já morei em tudo quanto é canto, mas isso é assunto para outro vídeo, né? E, nesse interior de São Paulo, onde eu nasci, que é Ibitinga, a capital do bordado, a gente sempre foi uma família humilde, simples, como é até hoje. E, naquela época a gente morava assim, sabe? Bem perto, no mesmo quintal, vamos dizer assim. No mesmo quintal tinha duas casas, uma morava minha avó, minha tia, não lembro se meu tio morava junto pela época, meus primos, o meu irmão, minha mãe, meu pai, tipo, a gente morava tudo no mesmo quintal, entendeu? E era nossa família, era nossa família pequena aqui, porque o resto da nossa família tá em São Paulo e o resto lá no Ceará, né? Então a nossa família, assim, era só os mais próximos mesmo, que era a gente lá em Bitinga. E aí, nessa época, eu tinha uns 5 anos. E eu lembro que tudo começou porque, assim, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam fora. E eu estudava de manhã, mas eu passava a tarde toda com o resto da minha família, né? Então, eles trabalhavam fora e eu ficava sozinha em casa com todo mundo. Às vezes saía também quase todo mundo e ficava a maior parte do tempo eu e esse familiar meu, que é homem, bem mais velho que eu. E assim, começou uma vez que eu tava ajudando, ele tava colocando roupa no varal e eu tava ajudando, sabe? Pegando do balde, entregando. Toda criança gosta de fazer isso, né? Até minha filha faz isso comigo hoje. E às vezes eu ainda lembro como tudo começou, até quando eu vejo ela entregando roupa pra mim no varal. Sabe? Por isso que eu falo que é umas coisas que ficam marcadas pra sempre, não tem como apagar. E eu lembro que a gente brigou assim, briguinha tonta, e ele me bateu. E aí quando ele me bateu, eu corri pra casa assim, entrei pra dentro de casa e fiquei chorando. E eu lembro que eu fiquei chorando e ele pegou e foi lá, né? Entrou dentro da casa do meu pai e falou pra mim assim, lá na cama, por favor, me desculpa, eu não queria ter te batido. Não conta pro seu pai não, senão seu pai vai querer bater em mim. Oi. É, o gatinho. Aí ele falou, não conta pro seu pai não, porque senão seu pai vai querer fazer alguma coisa comigo, bater em mim, sei lá. Eu tô com medo do seu pai, sabe? Ele ficou com muito medo. E, me implorou perdão e pediu pra mim não contar pro meu pai. E eu, sabe, acabei ficando com dó, acabei perdoando. Falei, tá bom, não vou contar não. E aí passou. Aí passou uns dias, não aconteceu nada, né? Não aconteceu mais nada depois de uns dias. E depois de uns dias, talvez uma semana, não sei. Não sei exatamente quanto tempo, mas aconteceu alguma outra coisa e ele me bateu de novo. E aí nesse dia eu falei, agora não adianta você me pedir perdão, que eu vou contar. Eu vou contar pro meu pai. E aí ele ficou desesperado, ele começou a chorar, ele começou a... Então, e aí quando essa segunda vez que ele me bateu, eu fiquei, sabe, dei uma de ruinzinha também. Falei, eu vou contar, dessa vez eu vou contar. E eu vi que ele começou a chorar, ele chorava, que eu tava com muito medo do meu pai. Porque realmente meu pai era bem grandão, fortão, e dava medo mesmo, né? E aí eu acabei ficando com dó de novo e perdoando e não contei. E nisso, ele começou a pegar o hábito de me bater, sempre. Só que das próximas vezes que ele me bateu, a partir da terceira vez que ele me bateu, ele não implorava mais pra me perdoar ele, que tinha se arrependido, que tava com medo do meu pai. Ele já falava pra mim assim, todo dia você fica sozinho em casa. Então,
Quer dizer, se você contar pro seu pai pode até me bater. Só que amanhã, quando ele for trabalhar, eu bato em você de novo, eu te bato pior. Foi isso mudou, sabe? Ele começou a fazer ameaça. E como eu fiquei com medo, porque assim, ele batia em mim uma, duas vezes na semana. Ele vinha me batia, fazia algumas maldades assim comigo e eu tinha medo de contar pro meu pai porque eu pensava assim, né, nossa, eu já tô apanhando direto, né? Se eu contar pro meu pai vai brigar com ele, quando for amanhã meu pai vai trabalhar e eu vou ficar sozinha aqui e ele vai me bater pior ou fazer coisa pior comigo. E aí eu fiquei assim, com medo, com bastante medo. Comecei a criar medo dele, medo de contar para meus pais e eles não acreditar em mim, ou porque às vezes eles não acreditavam em mim. Às vezes eu falava coisas que outra pessoa tinha feito, ou que meu irmão mesmo tinha feito, assim, vamos supor, meu irmão fazia uma arte, aí eu ia lá e contava e falava que era ele que tinha feito. E meu irmão falava, não, quem fez foi ela. Aí eles pegavam e batiam em mim, achando que era eu que tinha feito. Então muitas vezes eu apanhei injustamente, sem eu ter feito nada, porque eles achavam que, como eu era mais ligeira que meu irmão, eles achavam que assim, que meu irmão era o santo e eu era, né, a terrível, sendo que era ele que fazia as coisas erradas, né? E então muitas vezes eu apanhei injustamente, então eu tinha medo de contar pra eles e eles não acreditar em mim e acabar depois no outro dia eu apanhando muito mais. Então eu acabei escondendo assim por um tempo por causa disso. Até uns 6 7 anos. Então, dos meus 5 anos até uns 7 anos, eu foi a época que eu comecei a apanhar desse familiar meu. Foi a época que comecei a apanhar dele. Então eu apanhava direto, começou uma vez na semana, duas vezes na semana, e com o passar do tempo foi indo e chegou nos meus 7 anos eu apanhava todos os dias dele, virou um vício dele bater em mim, ele batia em mim por nada. E quando eu tava com 7 anos, como eu tava indo pra escola já, eu já tinha amiguinhos, né, na escola, e uma amiguinha minha da minha classe mudou perto da minha casa, né? E aí a gente começou a morar perto. E a gente fez muita amizade. Então, assim, era a única amiga que eu tinha, eu brincava sempre com ela. E quando minha mãe estava em casa, né? Eu brincava com ela na casa dela e tudo. Quando não, eu ia pra escola e voltava pra casa e continuava sob os cuidados dessas pessoas, né? Que a maioria não ficava em casa e o que ficava mais era ele e ele fazia isso comigo todo dia, né? O hobby dele. Acho que ele não saía de casa já por isso, né? Era o hobby dele fazer isso comigo. E aí, depois desses 2 anos que eu fiquei apanhando dele todo dia, ele começou a piorar a intensidade das coisas ruins que ele fazia, da tortura que ele fazia. Ele não era adulto, tá? Ele era, assim, vamos dizer, um adolescente. Então, assim, ele não. Ele era não tão adolescente também, não tão velho assim, a ponto de ser adolescente, 17, 18 anos, não, ele era mais novo, um pouco mais novo. Mas eu penso assim, essas coisas não têm idade, eu acho que o caráter também não tem esse negócio de idade, a pessoa acho que já nasce com a maldade no coração ou não, né? Algumas pessoas até podem se tornar mal quando cresce, mas a pessoa não é feliz sendo mal, se a pessoa não nasceu mal. Se a pessoa se tornou mal por coisas da vida, né? A pessoa não é feliz com aquilo. Agora, a pessoa que nasceu mal, ela não é feliz sendo boa, ela não consegue ser boa, né? Então é tipo, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que ele já nasceu com o caráter assim. E aí, depois dos meus 7 anos, né? Voltando ao assunto, quando ele começou a mudar o tipo de tortura dele, ele começou a fazer uns tipos de brincadeira comigo. Só que as brincadeiras dele era tipo assim, vamos colocar alguns exemplos, só alguns que eu lembro mais, assim, que eu acho que foi os que mais ficaram gravados na minha cabeça. Primeiro, eu ficava no muro, no fundo de casa, né, que tinha um muro assim, e o quintal era vazio, né, tinha só um muro assim cercando a casa. Ele me colocava no muro, eu era o alvo, ele enchia um balde de pedra, tijolo e aqueles torrão de terra, sabe? Aqueles torrão de terra vermelha que fica bem assim
duro. Ele enchia um balde e aí ele colocava um banquinho assim, encostado na casa, e eu era o alvo. E ele brincava de tiro ao alvo com as pedras, com os tijolos e com os torrões de terra, e eu era o alvo. Então, assim, pra ele era muito engraçado. Eu ficava lá chorando, lá no muro, né? Nessa época eu tinha uns 7 anos. Eu ficava lá no muro chorando e ele falava assim, ó, não é pra você se mexer, é pra você ficar aí. Mas se você vê que vai acertar mesmo, se você vê que vai pegar em você mesmo, se der tempo você desvia, tá? Ele falava assim pra mim. E isso era uma brincadeira diária, uma brincadeira que acontecia todo dia. Era um dos hobbies dele. Aí ele ficava tacando pedra em mim, tacando tijolo em mim, tacando torrão de terra em mim. E a maioria das vezes acertava, porque não dava tempo de eu desviar. E algumas vezes acertava na parede, eu dava graças a Deus, mas era o tempo todo eu chorando, as lágrimas escorrendo e ele dando gargalhada em cada tacada de pedra que ele dava. E se acertasse em mim e ficasse a marca, eu tinha que usar roupa comprida para tampar, para meus pais não ver. E, e Deus me livre contar pro meu pai e pra minha mãe. Nossa, no outro dia ele ia fazer, sei lá que barbaridade que ele faria comigo. E como meus pais não davam muita atenção para mim, sabe, ele trabalhava, chegava todo mundo cansado e, sabe, não dava atenção. Eu lembro até que na escola eu ia muito mal em matemática. Eu era boa nas outras matérias. Só que em matemática eu era muito mal. E todo dia a professora mandava bilhete falando: Ó, mãe, assina aqui se a senhora lê, porque tá acontecendo isso, isso e isso. Ela não tá indo bem, ela não consegue fazer tal coisa. E, sabe, e nunca ninguém olhava no meu caderno, nunca ninguém perguntava se tinha ido tudo bem na escola. Nunca ninguém se importava em querer saber se tinha acontecido alguma coisa ruim. Sabe, ninguém tava nem aí. Então, assim, como eu ter confiança de contar pra eles uma coisa tão séria que estava acontecendo? E ele me apavorava muito. Eu tinha pavor dele. Eu lembro que às vezes meu pai e minha mãe estavam em casa e aí meu pai falava assim pra minha mãe: "Vamos no mercado comprar algum, para fazer compra?" E aí eu implorava pra eles: "Por favor, deixa eu ir junto, por favor." E eles: "Não, você vai ficar em casa", porque acho que eles tinham medo de eu pedir alguma coisa no mercado, né? Mas só que eu não queria pedir nada do mercado, eu só queria não ficar sozinha lá pra aquele monstro não fazer nada comigo. E só que como eles achavam que eu ia no que eu queria no mercado para mim pedir as coisas, eles não me levavam, acabavam me deixando. E na hora que eles estavam se arrumando para ir no mercado, ele já vinha, já entrava lá na casa do meu pai, já olhava para mim e fazia um gesto assim com a mão, como se, sabe, querendo dizer, espera sair que você vai apanhar. Sabe, era o prazer dele era fazer isso. Então ele começava a me torturar quando meus pais já estavam em casa. Eu já as ameaças dele eram o tempo todo, ele me olhava e fazia gestos insinuando que quando meu pai saísse ele ia começar de novo, sabe? Então eu já sabia, eu ficava lá tipo rezando pro tempo não passar para poder meu pai não ir trabalhar, minha mãe não ir trabalhar, para não acontecer de novo, só que sempre acontecia, né? O dia sempre passava. E eu lembro que naquela época minha mãe ia sempre na igreja, minha mãe e meu pai, a gente era de uma igreja e eu lembro que eu ia e eu lembro que eu sabia, eu acreditava muito em Deus, até hoje eu acredito. Só que eu lembro que toda noite eu ajoelhava e eu pedia pra Deus, eu chorava, pedia pra Deus, Senhor, por favor, muda isso que tá acontecendo, tira essas coisas ruins que tá acontecendo, faz ele mudar, toca no coração dele pra ele mudar, pra ele ser outra pessoa, pra ele não fazer mais isso comigo. Eu lembro que toda noite eu tinha fé demais que um dia ele ia parar com isso. E aí, outra brincadeira que ele sempre gostava de fazer era me sufocar. Ele apertava assim, com as duas mãos assim no meu pescoço, e apertava, 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 pra poder eu não conseguir respirar. E eu lembro que quando eu começava a ficar vermelha, ele me olhava com aquela cara de prazer pelo que ele tava fazendo. E aí, quando ele via que, sabe, que já tava bem mal, ele pegava e soltava. Aí eu ficava lá tossindo, 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 esperando voltar ao ar e eu chorando, né? Tudo isso que acontecia, eu ficava chorando o tempo todo. Só que ele não se importava. Pra ele, eu acho que era gostoso ver aquilo. E eu lembro que quando ele soltava, ele ficava dando risada, olhando eu chorando, olhando eu voltando ao ar, sabe? E eu lembro que todo dia ele fazia isso também.
Todo dia ele ficava me sufocando, aí ele soltava, aí depois me sufocava de novo, soltava, aí me sufocava de novo, soltava, sabe? E eu lembro que isso aconteceu, acho que durante uns 3 anos seguidos. E eu lembro que uma dessas vezes, eu acho que eu tinha já até uns 8, 9 anos já, não lembro quanto tempo de vida eu tinha, não sei quantos anos eu tinha nessa época. Eu lembro que minha mãe trabalhava para uma mulher lá de Bitinga que ela chamava Dolores. Ela era da igreja. E eu não lembro se foi a Dolores ou se foi a filha dela, a Isa, que que estava com a minha mãe no dia e ele começou a fazer isso, de ficar me sufocando. E eu lembro que teve uma vez, uma hora que ele apertou tanto que eu não conseguia mais voltar a respirar. Eu não sei o que aconteceu, que quando ele me soltou, eu já não conseguia mais respirar mesmo. E aí, na hora que ele viu que eu não conseguia mais respirar mesmo, que eu já tava já, tipo, acho que eu tinha até perdido a consciência. Aí ele começou a, sabe, tentar fazer respiração, tentar fazer eu respirar na mar, e aí ele viu que eu tava bem mal. E aí ele pegou e saiu correndo na rua e começou a pedir socorro. Porque, né, se ele me matasse, né, todo mundo ia descobrir, né, porque aí as marcas minha roxa no corpo inteiro era tudo por baixo das roupas. E nesse dia tava só eu e ele. Então todo mundo iria descobrir o que ele tinha, o que ele fazia, né, o que ele tinha feito, o que ele fazia. E eu lembro que nesse dia ele ficou apavorado, ele ficou desesperado, ele ficava na rua gritando: socorro, alguém me ajuda, para um carro, é, leva ela no hospital, pelo amor de Deus, ela tá morrendo. E aí ele viu que ninguém parava, ninguém dava atenção, ele pegou e voltou para dentro, pegou o telefone e ligou para minha mãe. E falou para minha mãe que tinha me achado, que eu tava toda roxa, vermelha, não sei, e que eu não tava conseguindo respirar e que era para ela vir correndo. E eu não lembro se foi a Isa ou se foi a Dolores que trouxe minha mãe de carro. E eu lembro que na hora que elas chegaram, eu já tava conseguindo respirar melhor, mas eu ainda tinha alguma coisa tampando entre o meu pescoço, na minha garganta, sabe? E aí eu lembro que eu tava chorando muito, 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 muito. Aquele dia eu pensava, nossa, seria bom se eu tivesse realmente morrido. Porque eu não aguentava mais aquilo, sabe? Era muita tortura, era muita coisa ruim acontecendo. Então, acho que o fato de eu não aguentar mais, eu acho que eu tinha uns 8 anos mesmo nessa época. O fato de eu não aguentar mais, acho que aquele dia eu desejei morrer. Eu desejei ter morrido. E quando minha mãe chegou, elas me colocaram dentro do carro e me levaram no hospital correndo. E eu lembro que no caminho me deu muita ânsia de vômito. Eu lembro que elas pararam o carro pra me vomitar. E aí depois eu lembro que eu só sabia chorar e eu não conseguia respirar direito e me dava muita ânsia de vômito. E aí elas me levaram no hospital. Chegou no hospital, eu acho que o médico me deu um calmante, alguma coisa assim que eu dormi. Eu dormi bastante, deitada na maca lá. Pra mim foi uma paz tão grande estar no hospital, dormindo na maca e não estar em casa. E eu lembro que o médico pegou e falou pra minha mãe assim que eu tava com depressão, que ela tinha que me levar no psicólogo. Minha mãe pegou e falou assim: esse médico é louco. Acho que minha filha tem 8 anos de idade, não tem nada acontecendo de ruim com ela. Você acha que ela vai ter depressão? Mal sabia ela o que eu passava durante anos da minha vida. E eu lembro que depois disso daí eu fiquei pensando, realmente, será que, sabe? Eu não sabia o que era depressão. Mas eu não era feliz. Quem poderia ser feliz passando tudo isso no dia? Todo dia, todo dia, todo dia. E eu lembro que quando, sabe, quando o médico falou que eu podia voltar para casa, que ela falou que ia me levar em casa e que ia voltar a trabalhar, ela, acho que, sabe, ela nunca se perguntou, ela não parou e me perguntou assim, Michelle, tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Tá, sei lá, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Ela não me perguntou nada pra mim, sabe? Ela simplesmente falou que tinha que me levar em casa de volta, me levou em casa e eu não sei o que eles pensaram, o que ela pensou. Eu acho que ela não pensou nada, não sei explicar o que pode ter acontecido. Sei que ela me levou de volta pra casa, me deixou em casa e foi trabalhar. Nesse dia, eu acho que pelo susto que ele passou, ele não fez mais nada pra mim. Não me bateu, não fez mais nada. Ele ficou meio assim, pensativo. Mas. Mas no outro dia voltou a ser a mesma coisa, sabe? O outro dia voltou a ser a mesma coisa. E
Lembro também de uma vez, assim, que, assim, sempre vivia roxa, marcada de apanhar, né? E eu tinha sempre que usar roupa comprida pra tampar. E eu lembro que uma vez ele começou a me bater porque ele perguntou pra mim que horas são, que hora que era, e eu falei a hora, mas eu falei errado. Acho que eu tinha uns 8 anos também, uns 8 9 anos. Eu falei errado a hora, porque eu não sabia ver a hora direito naquela época, né? Eu era criança ainda, não tava. Minha mãe e meu pai não estavam em casa nunca pra me ensinar. Então eu tava tentando aprender, mas eu não tava conseguindo aprender ainda, não tinha aprendido ainda. Dessa vez, esse dia eu errei. E eu falei a hora errada pra ele. Na hora que ele viu que eu tinha errado a hora, ele falou, vai pro quarto. E eu sabia que eu ia apanhar já, né? Aí eu fui pro quarto e ele pegou e foi lá e mandou eu deitar. E começou a bater, assim, em região em região assim da bunda da coxa até da bunda da coxa só assim, de um lado só, ele começou a bater. E ele batia e não parava. Aí na hora que o braço dele tava cansado assim de bater, aí ele descansava um pouquinho, depois ele voltava e batia. E sempre no mesmo lugar, sabe? E não vou falar pra você que ficou roxo, não ficou roxo, ficou preto. A parte da minha bunda inteirinha e essa coxa minha desse lado ficou roxo inteirinho, inteirinho, inteirinho. Roxo não, preto. Porque não era roxo de pancada, era preto de sangue pisado. Era muito sangue pisado que tinha. Muito, muito, muito sangue pisado. Então ficou todo, todo, todo preto. Dava pra ver aquelas bolhas por dentro, bolinha de, bolha de sangue pisada por dentro. Era todinho preto, todinho preto. Aquilo, eu lembro que eu cheguei na escola e eu chamei uma amiguinha minha pra ir no banheiro comigo e eu mostrei pra ela, ela ficou horrorizada. Eu lembro que ela ficou, sabe, tão espantada de ver aquilo. E aí eu falei pra ela, eu falei, tal pessoa me bateu. E ela, sabe, ficou horrorizada, mas eu nunca tinha coragem de contar pra outra pessoa, né? Depois disso, começou. Bom, vamos falar da parte de agressão, né? Eu apanhava todo dia, várias vezes no dia, com todo tipo de coisa que ele conseguia achar. Com fio de controle de videogame, com chinelo, com cinto, com vara, com ripa, com pedaço de pau, com, com, a, com a mão, com tudo que ele conseguisse achar, ele me batia. E depois, fora a parte da agressão, começou a outra parte de abuso. O meu pai, ele sempre teve bastante filme pornográfico e revista pornográfica em casa. A gente sempre soube que tinha essas coisas. Eu acho que todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia que ele tinha isso, porque ele deixava bem na rack mesmo lá, né? Então, quando esse familiar meu ia lá na casa do meu pai e da minha mãe e tal, ele sabia que tava lá, né, os vídeos pornográficos, as revistas pornográficas, tudo. E ele chamava alguns amigos dele pra ir lá na casa do meu pai. Ficava aqueles amigos dele lá na sala e ele colocava os videocassete de filme pornô pra ele e pros amigos dele assistir. E ele fazia isso assim, não diariamente, mas umas 2, 3 vezes na semana eles faziam isso. Eu acho que meu pai tava sempre alugando fita cassete diferente, não sei, né? Não sei não, eu sei, né? E ele deixava bem exposto, deixava bem lá na rack mesmo, e as revistas ficavam em cima do guarda-roupa dele, e era assim, né? E ele começou a assistir, 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 e chegou um dia que ele me chamou e lá na sala ele falou pra mim assim, eu quero que você faz comigo igual eu vejo nos filmes. E aí eu fiquei, sabe, em choque. E ele falou assim, você vai sentar agora aqui no sofá comigo e você vai assistir o filme comigo pra você ver como é que é. E aí ele pegou e colocou os videocassete e fez eu assistir com ele vários filmes daquele.
e falando que ele ia fazer aquilo comigo e que era pra mim ir assistindo, pra mim ir aprendendo. Isso eu acho que eu tinha uns 8 anos por aí. E aí ele começou com o sexo oral. Ele, a primeira vez que ele fez, ele tirou a roupa e eu não tirei a minha. Ele fez eu ficar de joelho e ele fez eu fazer sexo oral nele. E aí eu não queria, eu comecei a chorar e ficar pedindo, por favor, não faz isso não, eu tô com nojo, porque realmente eu tinha muito nojo.